Se você se sente distante do Senhor, provavelmente é porque não leu a Bíblia. Mas e se você odeia ler a Bíblia ou tem muita dificuldade em entendê-la? Este ótimo aplicativo permite que você leia e ouça a Bíblia. Leia a Bíblia literalmente. Então agora, não há necessidade de dar desculpas e apenas focar na palavra de Deus. Caso contrário, o seu relacionamento com Deus ficará distante. Toque abaixo e comece a ouvir a incrível palavra de Deus. Se você se sente distante do Senhor, provavelmente é porque não leu a Bíblia. Mas e se você odeia ler a Bíblia ou tem muita dificuldade em entendê-la? Este ótimo aplicativo permite que você leia e ouça a Bíblia. Leia a Bíblia literalmente. Então agora, não há necessidade de dar desculpas e apenas focar na palavra de Deus. Caso contrário, o seu relacionamento com Deus ficará distante. Toque abaixo e comece a ouvir a incrível palavra de Deus. Das águas, disse Deus, haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus, haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento. E assim foi, chamou Deus ao firmamento céu. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o elemento seco. E assim foi, chamou Deus ao elemento seco terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus, produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que, segundo as suas espécies, deem fruto que tenha em si a sua semente, sobre a terra. E assim foi. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo as suas espécies, e árvores que davam fruto que tinha em si a sua semente, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus, haja luminares no firmamento do céu, para fazerem separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais, e para estações, e para dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu, para alumiar a terra. E assim foi. Deus, pois, fez os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas. E Deus os pôs no firmamento do céu para alumiar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus, produzam as águas cardumes de seres viventes, e voem as aves acima da terra no firmamento do céu. Criou, pois, Deus os monstros marinhos, e todos os seres viventes que se arrastavam, os quais as águas produziram abundantemente segundo as suas espécies, e toda ave que voa, segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então Deus os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e multipliquem-se as aves sobre a terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus, produza a terra seres viventes segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis, e animais selvagens segundo as suas espécies. E assim foi. Deus, pois, fez os animais selvagens segundo as suas espécies, e os animais domésticos segundo as suas espécies, e todos os répteis da terra segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse,
frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Disse-lhes mais: Eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente, ser-vos são para mantimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves do céu, e a todo ser vivente que se arrasta sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face. Êxodo capítulo 1. Ora, estes são os nomes dos filhos de Israel, que entraram no Egito, entraram com Jacó, cada um com a sua família: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan e Naftali, Gade e Asser. Todas as almas, pois, que procederam da coxa de Jacó, foram 70. José, porém, já estava no Egito. Morreu, pois, José, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. Depois os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, multiplicaram-se e tornaram-se sobremaneira fortes, de modo que a terra se encheu deles. Entremente se levantou sobre o Egito um novo rei, que não conhecera a José. Disse ele ao seu povo: Eis que o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nos. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos, e peleje contra nós, e se retire da terra. Portanto puseram sobre eles feitores, para os afligirem com suas cargas. Assim os israelitas edificaram para Faraó cidades armazéns, Pitom e Ramessés. Mas quanto mais os egípcios afligiam o povo de Israel, tanto mais este se multiplicava e se espalhava, de maneira que os egípcios se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Por isso os egípcios faziam os filhos de Israel servir com dureza. Assim lhes amarguravam a vida com pesados serviços em barro e em tijolos, e com toda sorte de trabalho no campo, enfim com todo o seu serviço, em que os faziam servir com dureza. Falou o rei do Egito às parteiras das hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: Quando ajudardes no parto as hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matá-lo-eis, mas se for filha, viverá. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes ordenara, antes conservavam os meninos com vida. Pelo que o rei do Egito mandou chamar as parteiras e as interrogou: Por que tendes feito isto e guardado os meninos com vida? Responderam as parteiras a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, pois são vigorosas, e já têm dado à luz antes que a parteira chegue a elas. Portanto Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou, e se fortaleceu muito. Também aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele lhes estabeleceu as casas. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todos Benjamim, Dan e Naftali, Gade e Asser. Todas as almas, pois, que procederam da coxa de Jacó, foram 70. José, porém, já estava no Egito. Morreu, pois, José, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. Depois os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, multiplicaram-se e tornaram-se sobremaneira fortes, de modo que a terra se encheu deles. Entremente se levantou sobre o Egito um novo rei, que não conhecera a José. Disse ele ao seu povo: Eis que o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nos. Eia, usemos de astúcia para com ele,
para que não se multiplique, e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos, e peleje contra nós, e se retire da terra. Portanto puseram sobre eles feitores, para os afligirem com suas cargas. Assim os israelitas edificaram para Faraó cidades armazéns, Pitom e Ramessés. Mas quanto mais os... Você deve começar a lê-la todos os dias. Este aplicativo gratuito da Bíblia ajudará você a se alinhar com seu propósito divino, trazendo um novo significado e realização para a sua vida diária. Ele ajudará você a fortalecer sua fé e abraçar o amor de Deus. Baixe-o hoje. Capítulo 2. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. A mulher concebeu e deu à luz um filho, e, vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou para ele uma arca de juncos, e a revestiu de betume e pés. E pondo nela o menino, colocou-a entre os juncos à margem do rio. E sua irmã postou-se de longe, para saber o que lhe aconteceria. A filha de Faraó desceu para banhar-se no rio, e as suas criadas passeavam à beira do rio. Vendo ela a arca no meio os juncos, mandou a sua criada buscá-la. E abrindo-a, viu a criança, e eis que o menino chorava. Então ela teve compaixão dele, e disse: Este é um dos filhos dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: Queres que eu te vá chamar uma dentre as hebreias, para que crie este menino para ti? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Disse-lhe a filha de Faraó: Leva este menino, e cria-mo, eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Quando, pois, o menino era já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e lhe chamou Moisés, dizendo: Porque das águas o tirei. Ora, aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a ter com seus irmãos e atentou para suas cargas, e viu um egípcio que feria a um hebreu dentre seus irmãos. Olhou para um lado e para outro, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu-o na areia. Tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 hebreus contendiam, e perguntou ao que fazia a injustiça: Por que feres a teu próximo? Respondeu ele: Quem te constituiu a ti príncipe e juiz sobre nós? Pensas tu matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: Certamente o negócio já foi descoberto. E quando Faraó soube disso, procurou matar a Moisés. Este, porém, fugiu da presença de Faraó, e foi habitar na terra de Midian, e sentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água, e encheram os tanques para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores, e as expulsaram dali. Moisés, porém, levantou-se e as defendeu, e deu de beber ao rebanho delas. Quando elas voltaram a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: Como é que hoje voltastes tão cedo? Responderam elas: Um egípcio nos livrou da mão dos pastores, e ainda tirou água para nós e deu de beber ao rebanho. E ele perguntou às suas filhas: Onde está ele? Por que deixastes lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Então Moisés concordou em marar com aquele homem, o qual lhe deu sua filha Zípora. E ela deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: Peregrino sou em terra estrangeira. No decorrer de muitos dias, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam debaixo da servidão, pelo que clamaram, e subiu a Deus o seu clamor por causa dessa servidão. Então Deus, ouvindo-lhes os gemidos, lembrou-se do seu pacto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel, e Deus os conheceu. E eis que o menino chorava. Então ela teve compaixão dele, e disse: Este é um dos filhos dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: Queres que eu te vá chamar uma dentre as hebreias, para que crie este menino para ti? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Disse-lhe a filha de Faraó: Leva este menino, e cria-mo, eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Quando, pois, o menino era já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e lhe chamou Moisés, dizendo: Porque das águas o tirei. Ora, aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a ter com seus irmãos e atentou para suas cargas,
e viu um egípcio que feria a um hebreu dentre seus irmãos. Olhou para um lado e para outro, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu-o na areia. Tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 hebreus contendiam, e perguntou ao que fazia a injustiça: